Oi, povo católico, faltam 97 dias para minha ordenação diaconal e você está aqui assistindo a série Zerando o Laicato. Hoje eu vim falar para você do caminho diaconal, né? De como é que é essa caminhada. Como é que é essa tal de escola diaconal? O que você faz lá? Como é que é? Quais são os passos? É claro que, assim, eu vou falar de uma maneira muito resumida, não daria para falar tudo, e vai variar de acordo com as dioceses, né? Mas o recado vai ser o mesmo. Você precisa se preparar. Né? Então, assim, eu vou falar de como é aqui na Arquidiocese do Rio muito rapidamente. Mas, novamente, o Vaticano ele não diz como o diácono permanente precisa ser formado. Então, cada diocese tem aí sua maneira de fazer esse negócio acontecer. Então, enfim, eu vou falar do Rio de Janeiro e aí na sua diocese pode ser diferente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa ser convidado por um padre, né, pelo pároco. Então, o pároco conversa com você, se ele enxerga em você o potencial para o diaconato, para exercer o ministério diaconal, ele te chama e você, aceitando, procura o propedêutico da escola diaconal. Evidentemente, existem aí algumas condições para que você possa entrar, né? Alguma questão de documentação, a limite de idade, não sei o que. O Vaticano pede no mínimo 35 anos, né? E se você for casado, no mínimo 5 anos de casado. Existe a possibilidade também de haver um diácono não casado. O solteiro, nesse caso, precisa se tornar celibatário. Eu sei que você está pensando aí, mas pô, se o cara vai ser celibatário, por que ele não se torna padre logo? Porque a vocação dele é o diaconato. A gente tem que parar de olhar o diaconato como passagem para o presbiterato. Né? O cara só é diácono para ser padre. E não existe a possibilidade do cara ser só diácono sem ser padre. Não, o diaconato tem outras funções, outras características, outra missão, e é tão necessário na igreja quanto padres e bispos. Existe essa unidade, né? Cada um faz as coisas que precisa fazer para construir o reino de Deus. Né? Então, essas coisas não se confundem. O cara não pode estar na escola diaconal pensando, pô, vou receber o sacramento da ordem, mas não dá para ser padre, então vou ser diácono. É o prêmio de consolação. Né? Não pode ser assim. Você tem que desejar ser diácono. E ponto. Não é o padre frustrado que pegou o que deu para pegar. Não é isso. Né? Não faz sentido nenhum. Quando eu fiz vestibular, né, lá 200 mil anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um vestibular de teste, acabei passando numa universidade particular do Rio de Janeiro, depois eu fiz uma pública no vestibular para valer e tal. Então, pô, já falei, né, eu fiz o UERJ, já falei isso tudo para vocês. E aí, mas eu lembro, me marcou muito a ligação de uma menina que estava assim, do meu lado, vendo o resultado, aí ela ligou para a mãe. Na época, evidentemente, em 96, os celulares não eram populares. Ela ligou do orelhão mesmo. Então ela ligou do orelhão dizendo, pô mãe, eu não passei, ela tinha feito para direito, né? Eu não passei, não sei o que, meu Deus, que saco. Mas fulano aqui, o diretor tal, disse que tem uma vaga para administração, que se eu quiser eu posso entrar. Então eu tô a fim de fazer, porque aí eu faço faculdade, mãe. E aquilo eu fiquei olhando aquela conversa, não tenho nada com a vida de ninguém, evidentemente, mas o que passou na minha cabeça é, puxa, a pessoa fez vestibular para direito, a pessoa quer direito, mas não passou, então vai se enveredar pela administração. Se a vocação dela era direito, muito provavelmente ela vai se frustrar exercendo as funções da administração. Isso foi o que passou na minha cabeça naquele momento, e eu lembro disso agora, né? Então, justamente para dizer, se a vocação da pessoa é o diaconato, ela é o diaconato. Se é o presbiterato, e por qualquer motivo você não conseguiu entrar nessa vocação, acabou se casando ou deixou o tempo passar, beleza, você não fica tranquilo, você não precisa correr atrás do diaconato como prêmio de consolação. Não é isso. Então não pense o diaconato dessa maneira. Então sim, um celibatário pode ser diácono se a vocação dele for, né, o ministério diaconal. Então é isso.
Agora, amigo, voltando ao tema principal, você então é selecionado, passa por uma entrevista. Essa entrevista ela não é uma entrevista para te derrubar, mas uma entrevista para te fazer pensar, né, para você fazer ali um primeiro, para te empurrar rumo ao discernimento, literalmente isso, né, se faz sentido para o teu momento, se faz sentido para você, se faz sentido para a igreja, para a tua paróquia, enfim, é um momento ali de discernimento, que é um discernimento que continua durante esse primeiro ano inteiro, que é o propedêutico. O propedêutico é para isso. Ali vai se aprofundar bastante do ministério diaconal, o que é o diaconato, o que o diácono faz, né? Quais são as grandes funções do diaconato, para que você possa entender se você quer de fato, se aquilo que você está prestes a caminhada que você está prestes a entrar é uma caminhada que faz sentido para você. Então o propedêutico é esse momento de aprofundamento. Ao final do propedêutico, você, se for aprovado, entra na formação de 4 anos da escola diaconal. Aqui no Rio de Janeiro, uma formação que é todo sábado, né? Então, o propedêutico também é todo sábado. Então, acaba que durante 5 anos você entrega o teu sábado inteiro para a igreja. Você entra lá às 7 da manhã para rezar laudes, né? Para rezar o ofício divino, e sai 5:30 da tarde depois da última aula. Né? Então não é leve, é pesado, você trabalha a semana inteira, chega no sábado, tem que ficar o dia inteiro, depois chega no domingo, a tua família, agora já eu quero sair, né? Então, já agora trabalhou, foi para a escola diaconal, agora é a gente. E é verdade, eles têm razão, né? Você tem que dar atenção e equilibrar os pratinhos todos, e isso não é simples. Né? Então tem aí um sofrimento, né? Tem aí a escolha por uma coisa que dá trabalho, né? Não é simples assim, vou fazer qualquer coisa e vou ser diácono. Então isso precisa fazer parte do seu discernimento. Você consegue dar essa dedicação. Não é fácil não, mas é muito bacana. Eu hoje, né, já completando 5 anos de jornada, digo que valeu muito a pena, independente de qualquer coisa. Né? Até porque me fez estudar de forma sistemática. A gente sempre estudou aqui, né? Eu, Viviane, a gente sempre gostou muito de estudar. Mas de que maneira? A gente lê, né, livros que nos interessam, a gente lê matérias interessantes, a gente lê artigos interessantes, documentos do Papa, mas é evidente que a gente acaba se inclinando para aquilo que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto de pastoral, gosto muito de liturgia, então eu acabo lendo livros que inclinam para aí. Viviane já gosta muito de história, então ela acaba lendo livros que se inclinam para ali. Agora, quando você entra na escola diaconal, você tem que ver a teologia, a filosofia de uma maneira mais ampla. Isso é maravilhoso, né? Te obriga a estudar. Agora, dá trabalho, dá trabalho. Imagina, eu tenho hoje 43 anos, né? Imagina você com 38 anos, se eu não me engano, se eu fiz a conta certa, foi o momento ali que eu entrei na escola diaconal. Então imagina, você com 38 anos tendo que de novo retomar os estudos, né? Voltar a estudar, a pegar nos livros, a estudar sistematicamente, a fazer trabalho. Então isso não é simples para todo mundo. Eu tenho muita facilidade de estudar, uma coisa que eu quero fazer minha vida inteira. Mas não necessariamente isso é trivial para muita gente. Tem algumas pessoas que talvez com 70 anos já nem conseguem ler direito. Quer dizer, existe ali, tem que ter uma vontade, tem trabalho, né? Então, e tem a questão do tempo também, né? Eu estou falando aqui, eu adoro estudar, mas eu tenho tempo, eu tenho 6 filhos, eu tenho trabalho normal, eu tenho catequista, eu tenho as responsabilidades da paróquia, tem a própria escola diaconal que me toma o sábado inteiro. Puxa, então como é que você faz os trabalhos? Como é que você estuda para a prova? Madrugada. Então muita gente já perguntou no catequista, vocês não dormem? Não, às vezes não mesmo. Né? Eu já respondi muito direct 3 da manhã. Por que eu respondo 3 direct? Primeiro que eu tô acordado mesmo, que eu durmo um pouco. Mas não é só isso. Muitas vezes, nessa caminhada aí de 10 anos, não, dos 5 anos para cá, eu estava respondendo mensagem das pessoas 3 da manhã para dar uma aliviada na cabeça, que eu enveredava a madrugada estudando, fazendo trabalho, enfim, e da melhor maneira possível. Porque não é fazer trabalho para passar, é fazer trabalho para aprender. Porque você vai ser diácono, cara. Você vai falar em nome da igreja, você vai afetar a vida das pessoas. Então você não pode não levar isso a sério. Né? Então é fazer trabalho mesmo. E aí, eu tava lá fazendo as coisas, estudando, lendo, e às vezes a cabeça pesa, né? Quando dá umas 2 da manhã, você começa a querer, né? A cabeça começa a balançar, e aí eu fazia o quê? Cara, eu vou
pegar o celular aqui, vou responder umas mensagens no catequista, vou conversar com a galera se ela estiver online, e várias vezes eu agarrava lá na conversa, passava uma meia hora de papo, respondendo as perguntas da galera, conversando com quem estava acordado, volta e meia tinha um louco que nem eu, 3 da manhã acordado, aí lá pelas 3h30, 4 horas, voltava inteiro, já com a cabeça mais leve, continuava o trabalho até terminar. Então é fácil? Não, não é fácil. Ah, é terrível? Não, também não é terrível. Sim, não é nenhum esforço sobre-humano. É um esforço normal, mas tem que ter esforço, né? Então nessa fase da vida, aos 40 anos, na meia-idade, né, você já está rodando, você já não está construindo a vida, não está na casa dos pais, você já está pagando boleto, pensando no vencimento dos outros, você já está rodando. Então, assim, você literalmente é como um navio, né? O navio, ele vai, não adianta, você não puxa o freio do navio e ele para de repente. Ele já está em movimento e ele continua naquele movimento por muito tempo. Você tem que fazer muita força e ter muita resiliência para fazer com que ele se desvie da rota. Então é isso, né? Então, construir do zero toda uma jornada diaconal requer esse tipo de esforço, né? Com a família, porque você já tem uma rotina estabelecida com a família, com o trabalho, né? Enfim, com todas as coisas que você faz. Então, assim, não é impossível, não é absurdo, né? Mas requer sim esforço, requer dedicação e muitas vezes não é simples. E dependendo das limitações que você possa ter de tempo, de capacidade de estudo, pode ser muito difícil, né? Então, mas assim, é importante e não é uma coisa que seja à toa. É muito importante que você passe por isso. É muito importante que você se prepare bem, é muito importante que você faça um bom discernimento. Então não é tempo jogado fora, né? Então, por exemplo, eu tô aqui falando, vocês estão vendo as crianças gritando lá fora. A vida está continuando, né? Então a coisa precisa ser feita. Bom, depois desse tempo aí de formação, você passa pelo propedêutico, mais 4 anos de formação, e aí sim você passa por uma série de escrutínios, um dia eu vou falar isso direitinho para vocês. Você passa por uma série de escrutínios, uma série de verificações, para poder chegar e estar habilitado aí a ordenação diaconal. Então, por exemplo, nesse exato momento, essa é a fase que começa na minha vida, é a fase da validação. Né, a igreja e a escola diaconal, Dom Orani, enfim, os vários personagens dessa história começam a avaliar a pertinência do Alexandre ser diácono, né? Tanto a questão vocacional, a questão da pertinência mesmo, se é uma coisa boa para a igreja. Então são os escrutínios, né? Então esse é o momento pelo qual eu estou passando. Por isso que lá no primeiro programa eu falei, eu posso não estar na ordenação. E posso, eu tenho que estar livre para isso. Né? O processo é esse. Por que eu estou fazendo esses vídeos se eu não sei se vou estar na ordenação? Porque se Deus quiser eu vou estar. E eu quero que você acompanhe essa jornada. Né? E ponto. E ponto. E o diaconato permanente continua sendo fantástico, mesmo se tudo desse errado. E na verdade não é errado, porque se discerne que não é essa vocação, não é. Pronto, e vai dar certo. Continuamos leigos e está tudo bem. Então você precisa ter essa liberdade, já falei sobre isso também em outro programa, e precisa se esforçar, precisa estudar, precisa estar disposto a se doar um pouquinho para chegar lá. E não é só para chegar lá e se formar, né? Aí tem não é olhar a ordenação diaconal como uma formatura, mas como um momento em que você vai começar a colocar tudo aquilo que você se esforçou, né, na formação em prática. Então é o momento de fazer a coisa acontecer, é o momento em que você começa a ter uma responsabilidade grave sobre a vida das pessoas, porque afinal você é igreja, afinal você é clero, você vai se apresentar de clérisma lá, as pessoas vão olhar para você, vão respeitar como clero, vão respeitar como alguém que fala em nome da igreja. Então esteja preparado, porque não é só a condição para se ordenar, é a condição para você viver a vocação que você escolheu, que você abraçou. É a condição para você viver de verdade o sim que você está dando para a igreja. É a condição para você buscar o seu céu, né? Lembra que eu falei que essa vida é sobre ir para o céu e levar o máximo de gente possível? E se você se ordena, se você busca o diaconato permanente, esta é a modalidade com a qual, a partir daquele momento, você vai buscar a sua santidade, né? Então, faz parte. Ok, povo católico? Então eu quis trazer para você aqui um pouquinho sobre a formação diaconal, sobre alguns desafios aí dessa jornada. Claro que eu trouxe uma coisa muito resumida. Eu vou falar mais para vocês ao longo aí desses 100 dias,
Tá bom, povo? E amanhã a gente volta com o nosso programa de número 96. A gente está vindo de cima para baixo. A gente começou em 100, já está no 96. E com a graça de Deus, a gente vai chegar lá no dia 13/11/2021, na minha ordenação diaconal. E aí a gente vai ter se visto todos os dias nessa jornada de 100 dias à espera da ordenação da turma Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser. Amém. Fiquem todos com Deus, eu espero vocês amanhã.